Muito boa noite. A RTP recebe hoje, em direto, e como tem sido hábito, os principais candidatos das forças políticas que concorrem às legislativas do dia 18 e que não tinham até agora lugar na Assembleia da República. Promovemos o debate, mais uma vez, a partir das instalações da nova SBE, em Carcavelos, em absoluto horário nobre da televisão pública portuguesa. Há pouco mais de um ano havia 10 partidos ou coligações nestas circunstâncias. Hoje são 12, o que obrigará, e peço desde já a colaboração de todos os candidatos, a um esforço de concisão nas respostas e contenção nas interrupções. Passo a apresentar os 12 candidatos em estúdio, a partir do mais votado entre eles nas legislativas do ano passado. Assim, dou as boas-vindas a Joana Amaral Dias, cabeça de lista por Lisboa do ADN, Alternativa Democrática Nacional. Márcia Henriques, presidente do RIR, Reagir, Incluir, Reciclar. Filipe Sousa, cabeça de lista pela Madeira do JPP, Juntos pelo Povo. Júlio Gorgel Ferreira, que é o cabeça de lista por Lisboa da Nova Direita. João Pinto, cabeça de lista pelo Porto do PCTP-MRPP, também porta-voz do partido. Duarte Costa, co-presidente do Volte Portugal. Rui Fonseca e Castro, presidente do ERGT. Hélder Rodrigues, vice-presidente do MPT, Movimento Partido da Terra. Raquel Coelho, que é a porta-voz nacional do PTP, o Partido Trabalhista Português. Joaquim Rocha Afonso, presidente do Nós Cidadãos. Paulo Estevão, que é o secretário-geral do PPM, o Partido Popular Monárquico. E também José Cardoso, presidente e cabeça de lista por Setúbal do recém-formado PLS, o Partido Liberal Social. Sejam então mais uma vez todos muito bem-vindos. Vamos lançar o debate com uma questão que eu gostava que fosse um desafio comum a todos, que nos revelem num minuto, um minuto e meio, tentando ser então concisos, porque de facto são 12 candidatos em estúdio, aquilo que é o essencial da vossa proposta política, no fundo, aquela razão substantiva que deve fazer com que os portugueses, em vez de votarem nos partidos que já estavam no Parlamento, possam votar nas vossas propostas. Joana Amaral Dias, comece por si. Carlos Daniel, boa noite. Eu gostava de começar por cumprimentar todos os colegas de painel, cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui hoje a trabalhar e que tornam este debate possível e, naturalmente, endereçar também as minhas saudações a todas as pessoas que estão a acompanhar lá em casa e que estou certa que estão a ver este debate porque também procuram outras alternativas que provavelmente não acharam nos 30 debates com os restantes partidos. Aproveito para corrigir que o José Rodrigues dos Santos disse esta noite que estes partidos que estão aqui não têm representação em todos os círculos eleitorais. E o Carlos Daniel permitir-me-á, mas eu tenho que corrigir, porque o ADN, pelo menos pelo ADN falo, está presente em todos os círculos agora eleitorais. deixe-me acrescentar o ADN, o RIR, o ERGT e o PPM, se eu não estou em erro, são as 4 forças que estão em todos os círculos eleitorais, os restantes estão, em algumas, noutras não. Muito bem. Está colocada agora, a sua nota. Vamos à mensagem do ADN. Vamos então à mensagem do ADN, que é uma mensagem de esperança, porque eu acho que com o nosso programa político, efetivamente, existem razões para os portugueses terem esperança. Em primeiro lugar, o ADN veio não só para fazer a denúncia de uma série de situações absolutamente escandalosas e obscenas que se passam na sociedade portuguesa, como vem também trazer uma série de alternativas possíveis, viáveis, devidamente estudadas. Eu quero começar por denunciar o facto de a Assembleia da República se ter tornado num local do crime. Até porque eu recordo, Carlos Daniel, nós estamos aqui hoje porque duas vezes, em eleições sucessivas, no espaço de um ano, existiram casos de conflitos de interesses que lançaram o país ao charco. Primeiro com António Costa, conflitos de interesses, tráfico de influências, as coisas que ainda não estão esclarecidas, na verdade, mas primeiro com António Costa e depois com Luís Montenegro. A verdade é que Portugal é um país corrupto, no índice de percepção da corrupção baixou drasticamente, nós aqui há uns anos ocupávamos o 20º lugar a par com a Irlanda, hoje ocupamos a 43ª posição, a par com Ruanda. E porquê é que isto é importante? Porque a corrupção começa no topo e vem por aí abaixo e espalha-se como uma gangrena, com metástases por todo o Estado. E no Parlamento, na Assembleia da República, existe um saco azul que é intitulado de despesas excepcionais, mas que na verdade prefazem 10% da despesa deste orçamento. Na verdade é o segundo maior ministério, só uma despesa maior que é para a saúde. Na verdade é uma despesa maior do que... São os 13 mil milhões de que a Joana Amaral Dias tem falado já ao longo do último ano. Não sou eu que falo, isto está no orçamento. Qualquer português pode consultar em casa e vai ver que esta despesa do saco azul
só é maior a saúde, a educação e a justiça são menores. Muito bem, Joana. Não, Carlos Daniel. Tem que concluir. Eu só faço esta nota. Eu não quero estar sempre a interromper e muito menos a apressar. Não, eu vou concluir, só mas para se dizer todos que há uma demorarem o solução. tempo que a Joana está a demorar, nós não vamos debater muitos temas. Mas só para dizer que há uma solução básica para isto. Para concluir. Que, em primeiro lugar, estas despesas não têm escrutínio, não têm qualquer controle, são para os bolsos dos amigos e, por isso, há que enxaguar isto e reduzir isto a, como qualquer país civilizado, a 1%. Portugal não é um país pobre. É um país que está a ser esmolhado por elites corruptas. É a vez da Márcia Henriques agora. Obrigado, Joana. Os portugueses são Márcia trabalhadores. Henriques, porquê é que os portugueses devem preferir dar uma oportunidade ao rir? Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. Porque nós queremos e temos a certeza que vamos representar quem ainda não se sente representado. Há uma enorme abstenção em todos os atos eleitorais, há um enorme número de indecisos e nós temos a certeza que as propostas que apresentamos são propostas que colocam as pessoas no centro da decisão política e não os interesses de alguns. E, portanto, este discurso de bom senso, de igualdade, de segurança, de dignidade que se pode trazer para o cenário político português faz falta e as pessoas cada vez mais se identificam com o nosso discurso. Nós sentimos isso na rua, nas campanhas... É verdade que subiu nas últimas eleições em relação às anteriores, mas tem de multiplicar muito a sua votação para conseguir estar no Parlamento. Não é impossível. Não é impossível, por isso estamos aqui e aproveitamos todos os momentos para aqui estar e para tentar passar a nossa mensagem. Claro que seria mais fácil se tivéssemos a oportunidade que todos os outros partidos têm, os com assento parlamentar. Deixe-me dizer que já referiu aqui que há aqui 4 forças políticas que concorrem a todo o país e temos, por exemplo, o caso do PAN, que foi aos debates todos e que falha o Distrito de Viseu. E, portanto, o que eu digo é, se nos dessem a oportunidade que alguns deles têm, nós já lá estaríamos há muito mais tempo. Obrigado, Márcia Henriques, Filipe Sousa, JPP, Juntos pelo Povo, a voz das ilhas por Portugal, é isso que querem ser. O que é que deve fazer com que um português, mesmo que não viva nas ilhas, vote em si? Boa noite a todos, cumprimento o painel, todos os candidatos aqui. Eu acho que estamos todos aqui pelo mesmo objetivo, que é a melhoria das condições de vida dos portugueses, incluindo a Madeira e os Açores. Disse bem, o nosso lema é a voz das ilhas por Portugal, e o conceito de ilhas não são só ilhas geográficas, com os constrangimentos que tudo isso acarreta, mas acima de tudo são ilhas que compõem o Portugal no seu todo. Portanto, são jovens que infelizmente têm que abandonar o país porque este mesmo país não lhes dá, após os estudos, oportunidades de emprego. São ilhas, os idosos abandonados e marginalizados nos hospitais e isolados nas suas casas. São ilhas, uma classe média completamente empobrecida, onde o país e o Estado não lhes dá oportunidades que é a sua função para que saiam desse fosso. Portanto, há aqui um conjunto de ilhas que compõem o Portugal no seu todo, que com o nosso humanismo, referir que o JPP tem na sua matriz uma característica muito humanista e levar esse humanismo ao Portugal no seu todo. Portanto, é esse nosso grande objetivo, com a esperança e a confiança de que os portugueses e os madeirenses em Portugal, madeirenses e portugueses, já vamos mais ao poderão dar essa oportunidade. E de todos, Júlio Gorgel Ferreira, bem-vindo. A Nova Direita concorre pela segunda vez a umas legislativas. O que é que desta vez trazem de novo? Bom dia, boa noite, Carlos Daniel, boa noite a todos os colegas de painel e também aos portugueses e portuguesas que estão em casa. Nova Direita, nós fundamentamos principalmente na defesa da família como a base da sociedade. E neste momento a verdade é que a família está a ser completamente esmagada, as famílias portuguesas, com carga fiscal, com todos os problemas que nós temos neste momento a nível da habitação, a nível da saúde, e é impossível que as famílias continuem a crescer e a progredir se não houver uma ajuda do Estado e realmente uma gestão dos recursos do Estado para ajudar as famílias realmente a progredir. Então nós temos agora uma oportunidade de renovar a classe política
portuguesa. Temos a oportunidade de os portugueses em casa, com coragem, de mudar este paradigma. Porque durante estes 50 anos tem sido exatamente a mesma coisa. E nós ou temos a coragem de mudar agora para poder auxiliar as famílias no seu crescimento e no seu progresso, ou então vamos continuar exatamente nos próximos 50 anos como continuámos nos 50 anos anteriores. Então nós realmente defendemos que é preciso criar riqueza, o país precisa de criar riqueza para poder distribuir a riqueza. Não é esmagar a classe média para dar a outras classes que nós vamos conseguir resolver o problema destes problemas todos que nós temos em Portugal. É a dar critério e a dar condições às famílias portuguesas para que elas E possam de que progredir. famílias é que fala, Júlio? Porque o partido assume-se como conservador nos valores. É apenas a família tradicional? Família é família. Portanto, uma família é constituída com as pessoas que nós amamos e as pessoas que estão à nossa volta. Nós não falamos só de sangue, falamos de pessoas que estão à nossa volta. Nós falamos da família tradicional portuguesa também, obviamente, mas famílias são famílias. E nós queremos ajudar a melhorar as condições de vida das famílias, através de melhoria na habitação, com mais habitação. Portanto, isso inclui, por exemplo, casais homossexuais também, não exclui? São famílias e precisam também são famílias que também estão a ser esmagadas, fazem parte da classe média e que estão a sofrer também com esta carga fiscal e com os problemas todos que nós estamos a sofrer. Portanto, é necessário realmente auxiliar todas as famílias. Nós não vamos escolher só umas famílias e deixar outras de lado. Isso não acontece. Queremos governar, queremos fazer parte da Assembleia da República, mas para todos os portugueses, não é só para alguns. João Pinto, bem-vindo de volta também, esteve cá o ano passado. A mensagem do PCTP-MRPP tem que atualidade acrescida 1 ano e 2 meses depois? Bom, não há nenhuma novidade especial em relação às nossas propostas do passado. Todas as soluções que têm sido apresentadas e que têm sido executadas só levaram a uma cada vez pior situação dos portugueses. Hoje a situação é pior do que há 1 ano atrás. Até a própria economia que se dizia estava em crescimento está em decréscimo neste primeiro trimestre. Ainda cresceu, mas cresceu menos. Em rigor, é isso. Portanto, já entrou numa situação cada vez pior. E as decisões principais que vão ser tomadas sobre a ação, sobre o que afetam a vida dos portugueses, já foram tomadas. Não vão ser os eleitos que as vão alterar. Quem toma as decisões no que respeita a este país é Bruxelas e é Washington. Não há mais nenhuma instância que decida sobre o país. Portanto, o que se tem que fazer é cortar com isso. O que se tem que fazer é a revolução comunista. É a única E começa por cortar com a União Europeia, desde logo. Sim, é uma necessidade absoluta do país avançar para a frente, é essa. Não há outra hipótese. Já vamos, obviamente, pormenorizar mais das vossas propostas nessa linha de pensamento. Duarte Costa, volta de Portugal. Bem-vindo também, Duarte. Uma nova geração de políticos é uma das vossas intenções, mas essencialmente que novidade é que gostavam de levar que o Parlamento não tem hoje? Olá, boa noite, Carlos. Boa noite às pessoas que nos ouvem. O Volta é um partido que verdadeiramente representa esta nova geração de políticos que querem trazer políticas baseadas em evidências científicas, políticas baseadas em boas práticas do resto da Europa, mais integração europeia, neste espaço decisivo para a governação portuguesa, o centro, o espaço entre o PS e o PSD. O Volt tem conseguido, nos últimos anos, fazer ouvir a sua mensagem com cada vez mais membros e pessoas que se interessam por uma renovação neste espaço. Nós sabemos que o PS e o PSD são partidos que estão no espaço certo de governação. Mas estão demasiado longe um do outro? Mas precisam de uma renovação. Nós achamos que precisamos de uma nova energia, de uma nova ambição neste espaço. Nós queremos que Portugal ambicione ser dos melhores na Europa, com salários como nos melhores da Europa e com serviços públicos também de alta qualidade. Para isso, é importante dizer aos portugueses que o centro não se esgota no PS e no PSD. Nós também acreditamos que a renovação política não deve ir para os extremos, portanto, não deve ir à direita do PSD, da Iniciativa Liberal, ou mais à direita, ou à esquerda do PS, do LIVRE, para a esquerda ainda. O Volt é o partido que quer renovar a política neste espaço e já agora fazer aqui um comentário sobre este tema do voto útil, porque nós vemos muitas pessoas, eu hoje estive nas universidades a falar com vários alunos, que são vários círculos eleitorais que têm dificuldade em eleger. Votar nos grandes partidos, na AD, no PS, no Chega, significa eleger o deputado 50 de um desses partidos.
Votar no Volt significa trazer uma nova energia à política que permite a esses dois partidos ter melhores propostas para, eventualmente, governar o país, com políticas baseadas em evidências científicas e mais integração europeia. Aliás, há várias propostas que o Governo tem falado que quer implementar aqui, mas que os nossos 5 eurodeputados no Parlamento Europeu têm estado a trabalhar. Por exemplo, a Via Verde para a imigração, embora a proposta do Volt seja mais digital e mais independente dos serviços consulares, que, na minha opinião, funcionam pior do que a AIMA, e uma série de outras mais-valias para garantirmos uma economia como as melhores da Europa, mas com serviços públicos também como os melhores. Obviamente também mais ao quem pormenor vive das na União vossas Europeia. propostas. Rui Fonseca Castro, partido ERGT, o que é que considera que pode levar para o Parlamento que não exista hoje? Boa noite, Carlos Daniel, boa noite aos demais intervenientes e boa noite ao público que nos está a ouvir. Portugal tem muitos problemas, mas existe atualmente um problema absolutamente existencial. Os portugueses estão a ser escorraçados da sua terra. Nós estamos a ser escorraçados na nossa terra, das nossas ruas, dos nossos bairros, das nossas cidades, do nosso país. Em 51 anos de democracia, eu fui o primeiro líder partidário a ser detido por estar a realizar, por estar a exercer uma liberdade constitucionalmente garantida, que é a liberdade de ação política ou partidária. E fui detido por estar a realizar essa liberdade porque há pessoas que ocupam extensas áreas da cidade de Lisboa, que têm uma cultura completamente oposta à nossa, que não gostam da nossa cultura, não gostam dos nossos costumes, não gostam da nossa religião e controlam o poder político e controlam o poder político. Porque as autoridades entenderam que o seu comportamento era... As autoridades entenderam porque há um conjunto de pessoas que não são portuguesas, que nos odeiam, que não gostam de nós e controlam o poder político e por isso é que não nos deixaram. Eu, no dia 16, vou encerrar a minha campanha eleitoral no Martim Moniz e quero ver quem é que me vai impedir. E convido todos os partidos que não tenham um discurso anti-Portugal, antinacional, a estarem presentes no Martim Moniz, porque Lisboa ainda é nossa e Lisboa comigo vai tornar a ser alfacinha. Segundo as leis do país atualmente, há autorização ou não para determinadas manifestações. Está agora a fazer um apelo. Está enganado. Existe uma lei eleitoral, existe uma lei, existe uma Constituição e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não tem esse poder, muito menos a Polícia de Segurança Pública. Muito bem, ficou colocado o seu ponto, mas a verdade é que a informação pública é a de que não estava autorizada aquela manifestação, mas já fez, obviamente, já colocou a sua nota. Eu gostava de ouvir agora o Hélder Rodrigues, Movimento Partido da Terra. Hélder, muito bem-vindo. O que é que o MPT, que desta vez se candidata sozinho, tem para justificar uma eleição? Muito boa noite a todos, muito boa noite, Carlos Daniel. O MPT é um partido fundador da democracia, um partido histórico, um partido que defende o humanismo secular e o ambientalismo, um partido do centro político, um centro que está cada vez mais abandonado de partidos políticos e, portanto, nós mantemos-nos fiéis à mensagem do fundador, das políticas do nosso fundador, atualizadas, modernizadas, mas fomos o primeiro partido político a falar em Portugal de desenvolvimento sustentável e de ambientalismo e continuamos a acreditar que esse desenvolvimento sustentável é a utilização mais inteligente dos recursos, poderá conduzir a um Portugal com uma melhor qualidade de vida para todos os portugueses. É essa a nossa mensagem desde a nossa fundação e que permanece até hoje atual e cada vez mais atual. O MPT só se candidata na Madeira e nos Açores. Em termos nacionais, qual é o vosso posicionamento? O nosso posicionamento todo nacional. Nacionais, a Madeira e os Açores integram o todo nacional, como é evidente também. Certo. O nosso posicionamento continental, a Europa e fora da Europa, candidatamos-nos num acordo, juntamente, apoiamos a AD, num acordo que foi feito entre a AD e o MPT, porque acreditamos efetivamente que a AD acolheu as nossas ideias, poderá pôr em prática várias das nossas ideias e é efetivamente a família política que acreditamos estar em melhores condições para governar e para desenvolver. Não foi proposta nenhuma coligação de facto? Não foi proposta, não há uma coligação de facto, há um acordo entre as forças partidárias, a AD e o MPT.
Muito bem. O PTP, o Partido Trabalhista Português, aqui representado pela porta-voz Raquel Coelho, que é também presidente do PTP Madeira, e só concorre precisamente na região autónoma da Madeira. Raquel, o que é que alguém que essencialmente está focada no eleitorado da Madeira pode fazer no Parlamento Nacional? Bom, olha, boa noite, cumprimentar os telespectadores e o painel, agradecer naturalmente o convite e dizer que o objetivo do Partido Trabalhista Português é essencialmente esclarecer os portugueses, esclarecer os eleitores para que eles possam tomar uma decisão mais consciente e mais acertada. Porque faz falta nós realmente fazermos uma reflexão sobre o estado do país desde o 25 de Abril para cá. E se nós formos olhar estes últimos 51 anos de democracia, que foram liderados pelo Partido Socialista e pelo PSD, e que estamos a ser confrontados com eleições sucessivas, porque os representantes desses partidos, infelizmente, estão a ser acusados de crimes no exercício das suas funções, e eu acho que os portugueses têm que refletir que o mínimo que nós podemos exigir aos nossos representantes é que estejam acima de qualquer suspeita. Portanto, e isso leva-nos à degradação completa do sistema político e da democracia. As pessoas já não acreditam em nada, as pessoas já não acreditam nos políticos, as pessoas de bem que têm a sua profissão, que têm a sua vida relativamente organizada, até se forem convidadas para a política, nem querem fazer parte da política, porque consideram que isso é de facto fazer parte de um grande lamaçal, porque a política está conotada às pessoas que querem servir e não àqueles que querem servir realmente. Qual é o objetivo da Raquel concretamente do PTP nesta eleição? O que nós queremos fazer é uma crítica ao sistema político português e também uma crítica essencialmente um partido de protesto? Ao sistema judicial. Nós não podemos ter investigações judiciais que levam a eleições e estas investigações judiciais não darem absolutamente nada. Quer dizer, não pode o Ministério Público entrar no gabinete do Primeiro-Ministro e descobrir lá 75 mil euros no gabinete do Sr. Scari e do Sr. Portanto, do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, e isto não haver mais nenhum desenvolvimento desde aí para cá. Quer dizer, eu não quero acreditar que as forças judiciais portuguesas e que o Ministério Público que entre e que comece estas investigações, porque cá dá aquela palha. Já vamos voltar à questão da justiça. Há questões gravíssimas no nosso país que foram, infelizmente, também encobertadas pelo sistema judicial. Há muitas forças tenebrosas que, de facto, estão a impedir, de facto, estas investigações. E nós não podemos, e os portugueses não podem aceitar que haja investigações aos gabinetes dos primeiros-ministros, que haja eleições. As investigações existem. As investigações estão a decorrer. Mesmo em relação a esses casos, estão a decorrer investigações. Essa morosidade não se compadece da emergência, de facto. Muito bem, isso é outra questão. A morosidade é outra questão, mas investigação. Para que também possam tomar uma decisão mais acertada nas eleições. Joaquim Rocha Afonso, Nós Cidadãos, bem-vindo. É a terceira vez em 4 anos que o Joaquim está aqui num debate como este. Eu gostava de lhe perguntar, na última eleição desceu em relação a 2022. O que é que o faz crer que pode subir ao ponto de ser uma voz no Parlamento? Olá, boa noite a todos, boa noite aos portugueses. Infelizmente estamos novamente nisto porque eu, antes de mais, quero congratular-me por neste debate estar a haver muito mais elevação na discussão das ideias e dos destinos do país do que no dos chamados grandes, porque ainda ninguém falou nem de Spinum vivas, nem de Spinum mortas, nem de Porsche, nem de Maseratis, que os portugueses, desculpe, não querem saber disso para nada. E o que nós espero que todos façamos aqui hoje é propor soluções viáveis, sensatas, economicamente sustentáveis e socialmente aceitáveis por todos os portugueses para, de uma forma concreta, objetiva e muito pragmática, independentemente das ideologias de uns ou de outros. Mas já se ouviu hoje aqui falar muito de corrupção dos dois principais partidos. Não estou a falar nada disso. Estou a dizer, já se ouviu hoje aqui de suspeitas sobre os maiores partidos. Carlos, o que eu sugiro é que toda esta gente que nos desgoverna há tanto tempo meta a mãozinha na consciência e pensem o que é que adianta em 4 anos haver 3 eleições para o Parlamento, quando o que os une é muitíssimo mais do que o que os separa. Eu fui convidado, e vi isso no site da RTP, como possível candidato a primeiro-ministro. E é nessa qualidade que eu aqui estou. Agora,
As subvenções não são iguais para todos os partidos. É injusto, não é democrático, é anticonstitucional. Mas ninguém fala disso. Mas resulta das votações anteriores. Ouça, ou há democracia e somos todos iguais ou não somos. E, portanto, neste momento, infelizmente, em Portugal, a terceira intenção de voto antes do Chega, primeiro, se não me engano, o PSD, depois o PS e a seguir, são os indecisos. Porque os portugueses estão cansados deste ramo-ramo. E o que nós temos que ter é pessoas com sentido de interesse nacional, sentido de serviço público, saberem, falarem uns com os outros, decidirem em harmonia, com objetivos estratégicos. Não é há 4 anos que se decidem os destinos de um país. Tem que ser em previsões de mais longo prazo, com acordos de regime. Muito e bem. é esse repto que eu faço a todos os portugueses para darem um voto de confiança aos nossos cidadãos nestas eleições, para podermos eleger um deputado e começarmos a mudar o sistema por dentro. Porque só assim é que Portugal vai ter progresso, desenvolvimento e felicidade para os seus Muito obrigado. cidadãos. Paulo Estevão é secretário-geral do PPM, o Partido Popular Monárquico. O Partido Popular Monárquico, como se sabe, nestas eleições concorre sozinho, porque ficou fora da coligação AD, que agora tem designação AD, coligação PSD-CDS, ainda que no caso do Paulo seja também membro atual do Governo dos Açores. Mas eu queria para já era perceber qual é a ideia que o PPM traz para justificar uma entrada sozinho no Parlamento Europeu, no Parlamento Português. Muito bem, Carlos. Quero começar por cumprimentar todos os candidatos que aqui estão e também os senhores telespectadores e dizer-lhe o seguinte: eu detesto ser desagradável na minha vida, mas vou ter que ser desagradável, não consigo, mas com o sistema. Eu fui deputado ao longo de 17 anos no Parlamento dos Açores, sou membro do Governo dos Açores, há muito tempo que não tinha atividade política aqui no território continental do país, mas o que encontrei aqui é absolutamente escandaloso, porque nós nos Açores temos um círculo de compensação, todos os votos contam, todos os votos, quem vota nos diferentes círculos, depois é reaproveitado para ser contabilizado. Atualmente, como se sabe, quase 1/4 dos votos dos portugueses são desperdiçados. Esses portugueses que tiveram esse sentido de voto não estão representados no Parlamento. O PPM, e penso que restantes forças políticas, teve até o momento, na pré-campanha e durante a campanha, 37 segundos. 37 segundos de televisão. Foi o que nós tivemos nestas eleições em termos de cobertura mediática. Mas eu quero lhe dizer mais coisas. Programas de todos os partidos. Eu quero lhe dizer mais coisas. E vai dizer, mas deixe-me colocar só esta nota. O PPM integrou o apoio à maioria de governo que esteve no último ano no poder. Podia ter colocado como condição, por exemplo, um círculo de recuperação dos votos, não é? E foi isso que fizemos no âmbito do Governo dos Açores. Mas também há que deputados dos Açores no meio dos partidos, passámos por proposta do PPM, as respostas aos requerimentos, em vez de serem 60 dias, são em 30 dias, várias melhorias do sistema democrático que temos vindo a implementar, onde somos decisivos e podemos fazer isso. Mas o que eu posso fazer, e repare, eu sou um homem de causas, eu já fiz uma greve de fome de 12 dias por causa de servirem refeições numa escola, na pequena escola do Corvo, eu já fiz outras iniciativas, já doei uma parte do meu património para que se fosse construído um museu. Enfim, eu sou um homem de causas. Veja, para mim, neste momento, qual é a uma das grande causa causas agora? maiores, Qual é a causa? é isso que eu lhe quero dizer, uma das causas maiores é, de facto, terminar com este sistema, que não é um sistema democrático em Portugal, porque não há igualdade. Repare uma coisa, eu tenho aqui a Constituição a falar essencialmente do da sistema República eleitoral e da Portuguesa. representatividade dos Deixe-me partidos, dizer, é isso? Constituição da República Portuguesa, porque quando termina uma legislatura, os partidos não ficam com os deputados que lá estão. Portanto, todos começam com 0 votos no boletim, naquele que é o sufrágio que vai ser feito. E, veja bem, o que diz no artigo 113, diz o seguinte, Paulo, por favor. diz o seguinte: as campanhas eleitorais regem-se pelos seguintes princípios: igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas. Ponto. Não está lá mais nada. Muito bem. Portanto, o que significa... Não, Daniel, deixe-me dizer... Não está no limite deixe-me do seu dizer tempo. o Tem que seguinte. concluir mesmo, Paulo. Eu vou já concluir, mas o que lhe quero dizer é que o que se passa neste país, em que nós realizamos ações de campanha e a comunicação social, não vai. Mesmo hoje estive no Martim Muniz, não esteve nenhum órgão de comunicação social a acompanhar a nossa ação de campanha e a dizer aquilo que nós temos como projeto para o país. E depois vêm os comentadores destes debates dizer: bom, não há opiniões diferentes, não vimos aqui nada Muito bem. diferente. Os comentadores viram depois, agora estamos no debate, Paulo, tenho mesmo que avançar. Ainda não ouvi, peço desculpas, ainda não ouvi o José Cardoso, que é o presidente do Partido Liberal Social, é o mais recente partido da democracia portuguesa, tem cerca de 2 meses. José Cardoso, que mensagem é que traz? O José Cardoso, que foi militante da Iniciativa Liberal e chegou até a concorrer à liderança do partido. Certo.
Boa noite a todos e boa noite lá para casa. Somos efetivamente um novo partido, nasceu há 55 dias, foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional no mesmo dia em que o Governo. Acreditamos que seja um sinal. É um partido liberal-social, ecologista, seguindo uma linha de partidos liberais sociais europeus. É um partido pragmático, com vontade de apresentar soluções e de governo. Não seremos um partido de protesto, mais focado em encontrar soluções, encontrar estratégias e propô-las à sociedade portuguesa, acreditando que dessa forma vamos escolher o apoio de uma quantidade significativa de eleitores. É um partido que, em 55 dias, preparou-se para estas eleições, mas tinha um ano de trabalho prévio, não visível, não público, de preparação daquilo que nós acreditamos ser a necessidade de encontrar um partido liberal social em Portugal. O liberalismo tem um conjunto de tendências, tal e qual como tem o socialismo, como tem o conservadorismo, etc. E nós representamos uma delas, esperamos que continuem a aparecer novos partidos liberais. E é completamente diferente da iniciativa liberal, ou até, vou usar uma expressão histórica, a ala mais liberal do PSD? Se virmos dentro do socialismo, nós temos 4 partidos socialistas que têm socialismo escrito nos seus programas na Assembleia da República e fora dela mais alguns que estão aqui. E, portanto, do liberalismo também existem diferentes tendências. Há uma que se designa por liberal social, que assume posturas diferentes nos diferentes países, porque as culturas são diferentes, naturalmente, e existem mais. Não me cabe a mim agora apresentá-las, mas existem mais, por isso digo que espero que venha mais liberalismo para o país. Nós, neste caminho, queremos destacar o facto de termos feito um programa com uma visão estratégica para o país e menos um somar de propostas. E porquê? Porque acreditamos que no país o que falta mesmo é estratégia. Fala-se muito, propostas há muitas, eleições há todos os anos, e se lermos o programa, por exemplo, dos 2 grandes partidos portugueses, está lá tudo, mas a verdade é que a concretização não acontece porque falta a tal estratégia. Deixe-me dizer que acreditamos que o bipartidarismo está a chegar ao fim em Portugal e que governos multipartidários em que realmente comecem a fazer reformas e a implementar estratégias só ocorre no dia em que acabar o bipartidarismo. Vamos já perceber melhor as prioridades da estratégia que define. Aliás, a sugestão para a ronda seguinte é que falemos de prioridades de políticas públicas. Estamos aqui perante um horizonte de uma nova legislatura. O que é que lhes parece que é crucial? Obviamente, li os programas dos vossos partidos, as propostas que fazem. Destacarei um ou outro ponto e poderão juntar outros dados se entenderem que é mais essencial à vossa argumentação. Rui Fonseca Castro, comece por si agora e pegue no tema da saúde, que é o tema crucial. Uma das propostas do ERGT é relativamente controversa, é que os médicos formados no Estado sejam obrigados a ficar no SNS os mesmos anos do tempo de formação. Parece-lhe que é assim que se resolve o problema da falta de médicos? Não apenas, mas também pagando melhor e dando melhores condições de trabalho, como é óbvio. A saúde... Os problemas na saúde em Portugal não são novos, é algo que já vem de trás e lembro que até há pouco tempo o Orçamento de Estado nem sequer era executado, definia-se um valor para a saúde que não era executado completamente, integralmente. Existe uma saúde para uns e existe uma saúde para outros. Eu relembro também que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco tempo foi tratado como um rei no Hospital de Santa Maria, quando outros pacientes com a mesma condição de saúde estariam, porventura, a agonizar nos corredores. O estado de saúde, a situação da saúde em Portugal é grave, já vem de trás, tem a ver com falta de recursos, porque para os portugueses há sempre poucos recursos, há recursos para tudo e mais alguma coisa para os outros, para os portugueses há poucos recursos. Mas ao reter os médicos no SNS, tenciona pagar-lhes melhor? Como é óbvio. Os médicos têm que ter um estatuto não apenas profissional e social, que têm, digno, mas têm que também ter um estatuto salarial que esteja à altura. Sabe que há a concorrência do privado que tendencialmente pagará melhor na área da saúde. Portanto, tem que aumentar muito a despesa do Estado para compensar isso. Mas tira-se de onde, por exemplo? Deixa de pagar o ócio, por exemplo. Acaba-se o rendimento social de inserção, acaba-se o subsídio de desemprego para imigrantes, acaba-se o financiamento a associações e ONGs de apoio aos imigrantes ou de apoio ao movimento político LGBTQIA+. Há dinheiro, e há dinheiro que está guardado e que está em alçapões do Orçamento de Estado que pode servir aos portugueses. O estado de saúde das pessoas, a situação da saúde em Portugal agravou-se a partir de dezembro de 2020. O estado de saúde dos portugueses agravou-se substancialmente a partir dessa altura. E agora, se formos a uma unidade de saúde
quer local, quer um hospital central, público, do SNS, nós vemos que a maioria dos utentes nem sequer são portugueses. Os portugueses estão a perder médicos de família para serem atribuídos a A maioria não será, Rui, mas pronto. Não, é verdade. Basta ir a uma unidade de saúde. Basta andar na rua. Basta ver andar na rua. Que ainda não permite essa conclusão, mas está colocado o seu ponto e colocou as suas alternativas. Helder Rodrigues, no vosso caso acentua a questão da soberania energética, que é um tema de grande atualidade, ou seja, tivemos agora a discussão a propósito do apagão. A ideia que fica é que, todavia, o apagão acabou por ser explicada em parte por uma aposta, porventura, demasiado acelerada nas energias renováveis. É essa a sua leitura ou não partilha dessa visão de risco? Não é uma aposta demasiado acelerada nas energias renováveis. É uma aposta inconsequente nas energias renováveis. São coisas diferentes, ok? A questão relativamente ao que se passou em Espanha, que provocou a instabilidade no sistema, é algo que vários engenheiros da área da energia já alertaram e que sabia-se que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, pelo menos os especialistas já o tinham alertado várias vezes, que é efetivamente uma questão em que quando temos uma utilização demasiado significativa das energias renováveis no pool geral de energia, a instabilidade pode acontecer e a rede pode falhar. Portanto, não é uma questão da aposta em si, foi de não acautelarem as circunstâncias relativas à... Não, é mais uma vez a questão, como alguém já disse aqui, é uma questão de planeamento e gestão. Okay? O erro não está na aposta das energias renováveis, mas está efetivamente no reconhecer que os recursos têm limites e a utilização inteligente de recursos, que é aliás uma bandeira antiga do partido, contempla isso mesmo. Nós não vamos defender que a partir de agora que vamos só viver de energias renováveis quando sabemos que essa aposta não é capaz de trazer a todos nós... Deixe-me uma pergunta muito concreta. Portugal deve manter-se ligado essencialmente ao mercado ibérico ou a soberania energética de que fala passa por outro rumo? A soberania energética de Portugal é, sobretudo, Portugal ser dono da rede. Aí está o erro na nossa perspectiva. A rede de distribuição de energia nunca devia ter sido privatizada. Essa é a nossa opinião. Não estou a defender que na próxima... Ou concessionada em bom rigor. Está a falar da REN, da concessão à REN. Não é uma concessão, é uma empresa privada, portanto, que adquiriu a rede. Okay? A questão é... A rede é nacional, mas esse é um pormenor, não vale a pena agora... A questão, sobretudo, é os players privados devem... Nós somos um partido liberal, portanto, os players de distribuição devem funcionar numa rede que é gerida, na nossa perspectiva, através de políticas públicas. E, efetivamente, deve ser o Estado a garantir que áreas que poderão não ser economicamente tão rentáveis, mas que assegurarão a sustentabilidade da rede, como, por exemplo, a central energética de Gondomar, que nos salvou, efetivamente se mantenha no ativo e que se mantenha a dispor. Mas defende uma REN renacionalizada, então? Não estou a dizer isso. Estou a dizer que, efetivamente, foi um erro a privatização. Agora é o que temos. Muito bem. Raquel Coelho já falou aqui da corrupção, é um dos pontos de força. Sugere unidades especializadas no combate à corrupção, com mais peritos fiscais e digitais, e quer também uma rotatividade dos juízes por comarcas para evitar situações de proximidade pessoal com as populações onde trabalham. Isto significa que um juiz tem que passar a vida inteira a mudar de terra? É isto? Bom, o que nós queremos evitar é aquilo que se passou e se passa na região autónoma da Madeira, onde as forças democráticas foram perseguidas com a ajuda do poder judicial. Eu gostaria de explicar aos portugueses que nós tínhamos um jornal satírico na Madeira, que era o jornal O Garajal, que era um género de Charlie Hebdo, que fazia sátira e humor com a política. E foi um jornal que foi perseguido pelo regime do Dr. Alberto João Jardim. Na altura, todos nós sabemos no nosso país o déficit democrático que a Madeira enfrenta. A Madeira é uma região atípica
do ponto de vista político e democrático no nosso país. Mas tem eleições livres. Tem eleições Os livres, mas madeirenses essas eleições são claramente enviesadas. Há graves problemas democráticos na Madeira. O PSD tornou-se um grande polvo, um grande tentáculo com a ajuda do poder económico e que também já controla o poder judicial. E todas as forças democráticas que tentam denunciar de facto a corrupção, os jornalistas do jornal Garajal foram perseguidos por via judicial. E vê esse problema como um problema nacional? E esses mesmos... Só existe... Não existe, não. Isto é um problema da nossa cultura latina, quer dizer, isto não é um problema, isto não é uma exceção. Portugal tem sido sistematicamente condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violar a liberdade de expressão, por violar a liberdade de imprensa. Hoje, fazer e ter massa crítica no nosso país, corremos sérios riscos porque o crime da difamação serve para tudo, quer dizer, e portanto, as pessoas que de facto têm intervenção política pública e que defendem e que defrontam, de facto, poderes hegemónicos e com muito poder económico, estão numa situação muito frágil perante esses poderes que de facto têm bons advogados, que têm muito dinheiro para colocar processos em tribunal. Nós éramos um jornal com 500 exemplares e já tínhamos processos e indenizações para pagar aos políticos madeirenses, que também depois usavam o dinheiro da região, o dinheiro dos impostos dos madeirenses para colocar processos, portanto, aos jornalistas do jornal. Claro, isto para dizer que isso era feito com a ajuda também do próprio sistema judicial na Madeira. E não havia rotatividade e os juízes estavam, de certa forma, influenciados pelo poder político e pelo poder económico. Daí é que é preciso. E a necessidade de haver rotatividade dos juízes para que as decisões não sejam enviesadas. Fazer uma pausa neste debate, é um intervalo obrigatório, mas a segunda parte será maior, com mais tempo para conversarmos, portanto é mesmo até já. Não precisam disso para nada. Nós o que temos que fazer, e não é só na saúde, em todo o país e em toda a estrutura do Estado, é cortar gordura, cortar cargos dirigentes. Mas a direção executiva do SNS surgiu para tentar gerir melhor a saúde. Mas para quê? Se estava lá gente que conseguia gerir bem. Desde que não fossem boys dos partidos, desde que fosse gente que conseguisse fazer uma subida normal na sua carreira profissional, por mérito, e não por compadria ou por andar a colar cartazes. E é isto o problema geral do país todo. Nós temos mais do que dinheiro suficiente para a saúde. O que temos é problemas de gestão. O Carlos sabe que eu sou oficial da Marinha. Quando alguém no meu navio me vinha dizer nós não conseguimos fazer as escalas, o que eu dizia é assim, entendam-se, façam as escalas, vocês têm que garantir isto, isto, isto e isto. Se não conseguirem, faço eu as escalas. E eles nunca quiseram que fosse eu a fazer as escalas. Mas está-me a colocar uma questão que é, há falta de voz de comando ou há falta de autonomia? É que há as duas leituras em relação ao SNS. Ouça, há falta de tudo. Há falta de coragem para assumir posições impopulares, há falta de capacidade de gestão para gerir qualquer coisa que é muito simples para quem tem experiência em gestão, e a experiência vai-se adquirindo desde o patamar inferior até os patamares mais altos de hierarquia de qualquer estrutura organizacional. Portanto, tem que haver, acima de tudo, decência e, muito mais importante do que isso, competência. Muito bem, está claro o seu ponto. Paulo Estevão, a palavra descentralização aparece em 13 páginas do seu programa, é muito repetida, e surge também uma ideia de regionalização responsável e faseada. Que modelo é, que divisão do território é que defende? Muito obrigado, Carlos, pela questão. Vou já responder, mas como eu lhe disse, eu sou um homem de causas, e uma das causas principais minha e do meu partido é contribuir para que exista uma democracia melhor em Portugal. Porque a democracia é a base de tudo. Para que todos os partidos possam apresentar as suas propostas sobre a saúde, sobre a educação, sobre a imigração, para que todos possam ter voz e que a Constituição possa ser cumprida. Iguais oportunidades para todos. E não é cumprida. Portanto, o que lhe quero dizer é o seguinte. Há quem diga, não, mas isso criaria muita instabilidade no sistema. Muitos partidos, iria balcanizar o Parlamento. Mas veja bem, quem é que causa a instabilidade? Foram os pequenos partidos, as outras forças de representação, ou é a demissão do Primeiro-Ministro António Costa por causa de um sistema, por causa de uma questão com o sistema judicial, ou é agora estas eleições
provocadas também por um envolvimento com questões éticas e morais e que tinham a ver com uma empresa do Primeiro-Ministro. Ou seja, é falso, é mentira que os pequenos partidos possam causar instabilidade no sistema. O que nós temos a certeza absoluta... Não, a proposta concreta é que existe a democracia em Portugal outra vez, iguais oportunidades, que os diversos partidos possam fazer isto, porque digo-lhe uma coisa, é impossível que aconteça, não é? Ouça, a minha área de responsabilidade no Governo dos Açores é exatamente a comunicação social. E lá todos os jornais dão exatamente a mesma cobertura e a RTP Açores tem exatamente a mesma cobertura para todos os partidos que estão representados e não estão representados no Parlamento. Existe um déficit democrático em Portugal continental que é assustador e que é uma vergonha. E eu tenho vergonha que o meu país esteja a evoluir nesse sentido. Agora, para lhe dar resposta sabe, em relação à questão... Poderia ter muito a dizer sobre isso, mas não é um debate Diga. Eu teria muito a dizer sobre isso e tentar explicar parte, mas não, não há é explicação. o foco hoje. Só sabe uma coisa. Está aqui na Constituição, claro, é para cumprir e não está a ser cumprido. Muito bem. E o que lhe quero dizer... Está a ter a oportunidade e já o feriu várias vezes. Agora só tem 30 segundos para me falar de regionalização. Eu tive até o momento, o meu partido teve 37 segundos, enquanto os outros partidos tiveram 30 debates. Mas eu já vou partir por outro tema, há pouco não me deixou concluir, e já lhe vou dizer. Em relação à regionalização, o mesmo género de injustiça, porque, veja bem, que investimentos é que estão a acontecer no Distrito de Beja, ou no Distrito de Évora, ou em Trás-os-Montes? São zonas do país completamente abandonadas. Um país que tem uma pequena dimensão, em que o conjunto de investimentos mais significativos são realizados no litoral do país e em que um conjunto grande de potencialidades que o nosso país tem está abandonado porque há um conjunto de territórios abandonados. E porque as decisões... E eu tenho experiência, então, como governante dos Açores, tenho que lembrar, já vim aqui reunir-me com vários ministros de vez em quando, porque, deixe-me só dizer, sabe porquê? Quando legislam, esquecem-se sempre que existem os Açores e a Madeira. Tem que vai falar menos das próximas vezes, território está com grande nacional, vantagem de tempo. Nacional é mais do que isso. Eu não quero estar sempre a falar do tempo, mas eu tenho vou que lhe dizer tentar manter aqui algum equilíbrio. Regionalização. É a vez agora do José Cardoso, fica a seguir, então. do PLS, fala também em descentralização no seu programa e quer mais mérito na administração pública. A máquina do Estado é demasiado grande ou tem que ser, sobretudo, mais eficiente? Vários temas. Nós fizemos um programa eleitoral que é uma visão estratégica, tem 5 áreas e 12 mudanças paradigmáticas que acreditamos que, se fossem feitas em simultâneo, mudariam o rumo do país. Uma delas é a descentralização. Efetivamente, Portugal investe 15% da sua despesa pública a nível local e regional, quando os países mais desenvolvidos da Europa têm 30%, 40%, 50% e chega mesmo aos 60% da despesa pública anual investida localmente. Não é possível resolver o problema da coesão nacional, encontrar outras mais-valias económicas noutras zonas do país, se não for feita a descentralização. Mas a descentralização com as verbas a acompanhar as responsabilidades que descentralizamos. Ninguém melhor que os cidadãos de um concelho ou de um conjunto intermunicipal saberão o que necessitam e que tipo de desenvolvimento económico é que têm disponível ou que acreditam ser o ideal para a sua região. A nível do Estado, a reforma do Estado passaria pela capacitação das pessoas numa perspectiva muito mais de digital, no sentido das pessoas se adaptarem aos novos momentos, portanto, os funcionários públicos. É preciso recordar que a idade média dos funcionários públicos é muito alta, ou seja, nos próximos 10, 15 anos a grande maioria chegará à reforma. É uma oportunidade única dos mais velhos passarem o seu know-how para uma nova função pública, mais nova, com mais valências digitais e aproveitar todos para fazer essa revolução tranquila. Mas para isso eles têm de coincidir em algum momento na própria administração pública, não? Tem que haver uma reforma, uma estratégia, lá está, falava há pouco de estratégia, tem que haver uma estratégia que vai levar dentro de 10, 15 anos à reforma de muitos deles, não é necessário retirar ninguém, porque isso vai acontecer naturalmente. E essas pessoas vão se reformar e não estou a ver como é que vamos guardar esse know-how e como é que vamos capacitar aqueles que vão substituindo para uma realidade muito mais digital. A questão tem sido muito, por exemplo, tem sido muito repetida a ideia de por cada 2 pessoas que saiam entrar uma só. Se as pessoas não coincidirem, como é que passa esse know-how? E durante algum tempo pode haver gente a mais ou não? Repare, isso 2 por 1 é uma medida sem estratégia. Portanto, nós temos que olhar para o que queremos fazer a seguir. Se temos um instituto, tem 600 pessoas e tem um determinado objetivo e funciona de uma determinada pessoa. Como é que vamos idealizar esse novo instituto? Com quantas pessoas? Com que valências, capacitação e o que é que queremos dele? E como é que vamos prestar esse serviço ao público? Se definimos que são 350 pessoas com uma determinada capacitação, vai-se fazendo a transição de um modelo para o outro, respeitando quem sai e formando e capacitado quem entra numa nova realidade. Muito bem. Joana Amaral Dias.
Saúde e habitação são dois dos problemas. O ADN tem propostas concretas. Eu gostava que as pudesse explicar. Crédito de habitação com juros bonificados para casais portugueses até aos 35 anos e que constituam família. Eu gostava de perceber quem é que fica de fora disto. Por exemplo, se pais ou mais solteiros se ficam de fora. E depois o fim do aborto pago pelo Estado, o fim da interrupção voluntária da gravidez no SNS. Carlos Daniel, permita-me que comece por dizer que o MPT referiu aqui um ponto que é muito importante, que é a segurança energética e a nossa soberania energética em Portugal. Eu acho que os portugueses, no dia 28 de abril, na passada segunda-feira, perceberam muito bem o que é que isso significa. Portugal ficou em ameaça e foram só umas horas. Morreu uma senhora. Na verdade, a maternidade Alfredo da Costa tinha energia para mais uma hora, mas a diferença entre o ADN e outros partidos é que o ADN não fala, o ADN faz. Nós fomos à Rede Elétrica Nacional, que foi entregue a chineses e a espanhóis, e fomos solicitar uma reunião. Falam de crimes, de criminosos, meliantes e de ocupas, mas o ADN foi quem foi Hermesinde expulsar ocupas indevidamente que estavam numa casa ameaçando uma senhora. Carlos Daniel, permita-me Não, queria só concluir. perceber, em relação à energia, a questão de Espanha, tiveram resposta? Ainda não tivemos resposta, mas vamos ter. E nós vamos lutar sempre pela soberania de Portugal. Nós defendemos o dinheiro físico, que também ficou mostrado por A mais B na sua importância, mas não estamos só a falar. Vamos às lojas, às repartições da EDP, a todo lado, de facto, demonstrar que a situação é ilegal. Nós defendemos o ambiente, mas não ficamos só também no blá-blá. Nós interpusemos uma providência cautelar em relação ao abate de mais de 40 mil carvalhos portugueses que estão a ser e risco de serem abatidos na EGA, em Condeixa, como aliás vem sendo uma luta minha, seja em Morgavel, em Sines, etc. Quanto às outras questões, deixe-me dizer... Deixe-me insistir na questão da saúde. O fim da interrupção voluntária da gravidez no SNS não prejudica particularmente as mulheres com menos recursos? Eu gostava de explicar, mas ouça só a minha pergunta. Gostava de explicar melhor a questão da saúde, mas quer afunilar na IVG, eu respondo. Olha, Carlos Daniel, eu engravidei pela primeira vez, eu sou mãe de 3 filhos. Faço parte da minoria de portuguesas que têm 3 filhos ou mais, somos 6%. Engravidei pela primeira vez aos 21 anos. Fui mãe no 3º ano da faculdade, aos 22, quando toda a gente me dizia: se tiveres esse filho, não vais fazer nunca mais nada da vida. Vais ser mãe e nunca mais vais conseguir ter uma carreira, um trabalho, nunca mais... Posso terminar? Pode, mas o tempo voa. É isso, pois, não, mas está-me a fazer uma pergunta, pronto. Eu tenho que responder. A pergunta é porque portanto, quer altura, que a IGV deixe de ser paga no SNS. Quando a IVG foi alargado o âmbito da IVG, não existia uma série de instrumentos que hoje existem, que estão à disposição de todas as mulheres, desde os testes de ovulação, à pílula do dia seguinte, etc. Quando nós temos um número crescente de mulheres no Serviço Nacional de Saúde que fazem abortos a pedido, sem qualquer justificação, ou seja, não há nenhuma razão clínica nem médica, nós temos que nos interrogar o que é que estamos a fazer. Mas há uma percentagem também crescente de mulheres estrangeiras que estão a fazer isto no SNS. Esse é outro ponto importante para nós. Porque, Carlos Daniel, na perspectiva do ADN, não pode haver nem mais 1 cêntimo para estrangeiros enquanto existir um português com fome. Nem mais €1 para cidadãos imigrantes enquanto existirem idosos a passar frio e fome em Portugal, enquanto existirem milhares de crianças carentes, etc. E os portugueses no estrangeiro, Joana? Portanto, muitos imigrantes os portugueses devem ser tratados igual no estrangeiro? Eu vou-lhe responder. Nada para os portugueses enquanto houver um nacional que precise? Neste momento, temos mais de 2 milhões, ou cerca de 2 milhões de imigrantes em Portugal, que muitos entraram com cadastro, com registro criminal, sem contrato de trabalho, coisas que nós consideramos absolutamente inaceitáveis. Muito bem, ficou claro, Portugal, Joana. Eu concluo, Carlos Daniel. Portugal aos portugueses e sempre os portugueses primeiro. Mas também há muitos portugueses lá fora, como eu lembrei, a Joana não me respondeu isso, mas agora tenho que ouvir a Márcia Henriques. Márcia Henriques, o RIR propõe o alargamento dos horários de prolongamento escolar. Toco aqui na questão da educação, que também é uma questão decisiva e ainda não falámos dela hoje. Está no vosso programa. Eu pergunto, isto pode ser mais cómodo para os pais, que podem ter os filhos mais tempo ocupados, mas há muita gente que diz que os miúdos deviam passar menos tempo na escola e não tanto tempo na escola. Sim, é verdade. O que me diz é verdade. Mas o facto é que nós temos portugueses de primeira e portugueses de segunda. Temos portugueses que trabalham 40 horas semanais e que não conseguem ir buscar os filhos à escola e precisam desse prolongamento. Temos portugueses que trabalham 35 horas semanais e que conseguem sair do trabalho e buscar os filhos à escola. Portanto, o prolongamento é uma coisa necessária,
Porque as crianças vão para onde? Vamos encarecer ainda mais a despesa do agregado familiar a pagar um ATL? Não pode ser. Portanto, enquanto o país não fizer a transição para igualar a carga horária laboral de todos os portugueses, esse alargamento tem que ser feito. Mas aumenta a carga horária dos profissionais da educação, né? Vocês também querem, por exemplo, limitar às 35 horas profissionais da educação, não. Porque não são os professores que ficam com as crianças depois de... Alguém tem que ficar. Com certeza, alguém tem que ficar, mas o Estado faz turnos com os funcionários, não é? Não vão trabalhar 10 e 12 horas seguidas. Turnos existem. Aliás, à semelhança do que também existe na saúde, é falta, efetivamente, de gestão, porque vamos imaginar, nesta falta de médicos e do encerramento das urgências, nós tivéssemos uma empresa que tivesse a necessidade de trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana, nós tínhamos que saber escalar os funcionários. Portanto, há falta de gestão, sim, porque não podem dar folgas e férias aos médicos ao mesmo tempo, em todo o lado. Portanto, há falta de gestão. Mas também há a falta de eficácia na gestão. Porque nós, e ainda na saúde, falando na saúde, o Estado gasta anualmente quase 200 milhões de euros em médicos tarefeiros. Porquê que o Estado não contrata os médicos recém-formados que saem das faculdades, que servem para ir trabalhar para o privado? Porquê que não são contratados para ir para as unidades locais de saúde, alargar o atendimento nos serviços básicos, e isso retira gente das urgências hospitalares? Portanto, é tudo, de facto, uma falta de gestão e de eficácia. Isso existe. Portanto, passa muito por aí. Um olhar no futuro de Portugal e, de facto, aplicar medidas que sejam benéficas a todos e não aos negócios de alguns. Falar em negócios, Filipe Sousa, o JPP defende que, pegando no exemplo do Centro Internacional de Negócios da Madeira, se possam eliminar suspeitas, mas também permitir a extensão da atividade do Centro de Negócios para setores como tecnológicas, turismo, construção civil. A minha pergunta é, defende isto só para a Madeira ou devia haver este modelo também replicado em alguma outra zona do país? Não, é assim, eu acho que o modelo dos Centros Internacionais de Negócios já está feito. Basta olharmos para as diferentes praças europeias, desde Malta, Chipre, os Países Baixos, onde nessas praças europeias há ali uma verdadeira fonte da economia desses países. Portanto, é aquilo que nós defendemos, no caso da região autónoma da Madeira. E tem havido ao longo destes anos... Em Portugal só há na Madeira. Não é? Exatamente. E porquê? Porque a Madeira, portanto, sofre de diversos constrangimentos, onde o Estado, muitas das vezes, não reconhece, nem percebe quais são os constrangimentos de nós sermos ilhéus. Por isso, uma das nossas propostas, quais que é extremamente importante e pioneira, se formos e se merecermos a confiança da população da Madeira, do Porto Santo e do país no seu todo, será a constituição de uma estrutura de missão para que o Estado, de uma vez por todas, consiga perceber o que é que custa sermos insulares, Madeira e Açores, o que é que custa a educação dos nossos filhos para um cidadão insular. Mas isso é só para o diagnóstico ou já tem uma terapêutica, tem uma ideia de como é que se resolve? Repare, o financiamento das autonomias regionais por parte do Estado, em todos os partidos ao longo destes anos de democracia, e já lá vão 50, as regiões autónomas sofrem muito de todos os problemas, e eles são sistematicamente aflorados pelos partidos que até hoje tiveram representação na República, nomeadamente o PS, o PSD, o CDS, o próprio Bloco de Esquerda, na altura. E porquê? Porque esses partidos têm comandos centralizados no país e que cedem às pressões e à tal desconfiança relativamente às regiões insulares. E com o JPP, inicialmente fez referência, nós somos um partido nacional onde tem o berço na região autónoma da Madeira. E é preciso fazer sentir ao Estado, aos governos, quais são os constrangimentos e as dificuldades e o peso da carga fiscal sobre o custo de vida dos cidadãos insulares. Por isso, o Centro Internacional de Negócios da Madeira, se for reconhecido pelo Estado
e equipará-lo a outras praças europeias, teremos ali uma fonte de receita extremamente importante para fazer face a todos esses Mas não imagina replicado noutra região, por exemplo, nos Açores? Pergunto. Eu sei, até poderá. Eu não conheço a realidade económica e financeira dos Açores, muito sinceramente. Portanto, Vou dar apenas o exemplo que é a outra região. Claro, claro. A minha missão neste debate, e toda a gente sabe, que eu encabeço a lista Juntos pelo Povo, pelo Círculo da Madeira. Portanto, bem. é pelos madeirenses e portugueses que eu aqui estou e levarei esta mensagem. E ficou claro também nesta sua última resposta. Júlio Argel Ferreira, já se falou aqui muito de imigrantes. A nova direita defende cotas de imigração baseadas nas qualificações dos imigrantes que chegam, imagino, nas necessidades do mercado e na proximidade cultural e histórica. Com estas premissas, que países é que teriam as cotas mais elevadas? Quem é que nós devemos acolher ou não acolher? Antes de mais, deixe-me só fazer uma pequena correção, que disse que eu era o cabeça de lista, mas neste momento a cabeça de lista para o nosso partido é a Ossanda Liber, a nossa Presidente, e é importante dizer isto porque os portugueses contam com a vitalidade dela, com o dinamismo dela, para realmente nos defender na Assembleia da República. Portanto, só uma pequena correção que eu acho importante fazer. Em relação à pergunta, eu percebo a pergunta e vou respondê-la, porque acho que é falta de respeito não responder às perguntas que nos são colocadas, mas eu gostava antes de falar de um problema que eu acho que é muito mais importante, que é a questão da habitação. E nós realmente temos medidas concretas que vão conseguir auxiliar e responder a esta questão. Para mim isto é uma emergência nacional e para o nosso partido e, portanto, é das nossas bandeiras e eu realmente gostava de utilizar o meu tempo para falar disto e depois também responder a essa pergunta se houver esse tempo. Nós acreditamos que, neste momento, nós não podemos mascarar o problema que nós temos. E não é através de medidas de redução do IVA para as empresas de construtor que nós vamos resolver o problema. Nós precisamos construir mais. E como é que se constrói mais e uma velocidade mais rápida para fazer face a estes problemas dos portugueses? Nós temos soluções através da construção modular, que é muito mais rápida. Já foi feita na Madeira e também aqui no continente e que permite que nós consigamos criar casas e, portanto, com menos pessoas até a trabalhar de uma maneira muito mais frequente e mais rápida e não tem um custo tão elevado para o Estado. E estas casas depois seriam vendidas aos portugueses que trabalham, neste caso, a preço de custo. Portanto, a preços que não existem hoje no mercado. Eu posso lhe dar um exemplo. Portanto, estamos sempre a falar de construção pública, mas seguindo essa metodologia. O Estado promove a construção, não é o Estado que constrói, porque o Estado não tem nenhuma empresa de construção. Não, mas pergunto, sim, essas empresas lucrarão com isso, mas a minha ideia é quem é que paga a fatura? Através de dívida pública transitória. Portanto, não é uma questão que é uma dívida que vai ficar para o Estado. Não, as pessoas é que vão pagar as suas casas, mas a preços mais acessíveis. Nós estamos a falar que, neste momento, o metro quadrado custaria à volta de 2 mil euros por uma construção destas. Portanto, um T2 com 80 metros quadrados, estaremos a falar uma média de 160 mil euros por uma casa, por um T2, que são preços que não se fazem no mercado. E estas casas seriam vendidas aos portugueses, à classe média, às pessoas que precisam. E, portanto, é necessário que estas medidas sejam feitas. E temos mais medidas. A questão também dos bairros sociais, que hoje em dia é um problema, e o custo de manutenção dos bairros sociais são milhões e milhões de euros que o Estado gasta mensalmente para manter estas casas. E temos pessoas que estão ali naquelas casas há 50 anos, a pagar renda há 50 anos, e que a casa não é a sua propriedade. Portanto, nós defendemos que estas casas devem ser vendidas às pessoas e devem ser colocadas em mercado para realmente possibilitar habitação às pessoas que necessitam e àquelas pessoas que já estão lá a viver e que pagam pelas suas habitações. Isto são medidas que nós lutamos por elas, nós auscultámos as pessoas, tentámos perceber se realmente isto seria algo que as pessoas gostariam e recebemos uma resposta positiva. E agora, Júlio, estava com algum atraso, já recuperou? Num minuto consegue dizer-me quais são os imigrantes que nós devemos privilegiar, segundo aquelas premissas que eu citei? Nós, realmente, a questão da imigração é uma questão premente e que nós temos que resolver. Porque a verdade é que eu não estou aqui a culpar os imigrantes, eu estou a culpar os governos e os governantes que permitiram esta política de portas abertas sem termos as condições para receber a quantidade de imigrantes que nós estamos a receber hoje em dia. E a verdade é que, neste momento, o imigrante que chega a Portugal, neste exato momento, que não tenha nenhum apoio ou que não tenha família cá, como é que ele se vai gerir? Onde é que ele vai encontrar uma casa? Onde é que ele vai encontrar um trabalho? Como é que ele vai conseguir arranjar documentos? Portanto, a questão da imigração e a questão de nós, neste momento, criarmos cotas específicas para cada área que nós realmente precisamos, nós vamos construir um novo aeroporto, vamos construir... Mas quando falam em proximidade cultural e histórica, isto é o quê? É prioridade aos imigrantes que chegam dos países Nós defendemos isso plenamente. É a imigração que resultava. Portanto, nós temos uma ligação com a lusofonia, que é uma ligação já de muitos anos e que é uma ligação que, obviamente, nós acreditamos que funcionava. Portanto, nós não tínhamos os problemas que temos hoje em dia enquanto tínhamos. Portanto, obviamente que nós queríamos dar prioridade a esta lusofonia porque é muito mais fácil e muito mais simples. São pessoas que falam a nossa língua e, portanto, aí defendemos e não tenho problema nenhum com isso. Portanto,
Mas realmente nós, neste momento, nós precisamos de cuidar das pessoas que cá estão. E as famílias, neste momento, estão a ser esmagadas. E nós precisamos de dar soluções, não só com a questão da habitação. E digo-lhe só mais uma coisa. Deixe-me colocar só esta nota, é que as pessoas chegam, não é por decisão portuguesa, são pessoas que vêm para trabalhar, sabem que há emprego, vêm para Portugal e vêm de vários países. Fazemos cotas diferentes para uns e para outros. Deixa-me explicar-lhe. A questão das cotas... Tem que ser rápido, Júlio. Eu sei que coloquei mais uma pergunta. Então, se for rápido, eu prefiro falar desta questão da habitação, porque a questão da habitação faz com que as famílias... Mas agora era as cotas dos imigrantes. Não, eu respondo, e não tenho problema nenhum em responder. Eu acho que nós demos que... A questão cultural é muito importante, muito importante. E nós, quando damos primazia à lusofonia, e, portanto, aos países de língua portanto, cotas mais elevadas para esses é do que muito para mais outros. fácil a integração em território nacional. Deixa-me só... Está esclarecido, já ultrapassou o tempo. Eu peço desculpa, vai ter ainda mais uma oportunidade de falar. Peço a todos essa compreensão, não é só assim, João Pinto. O PCDP-MRPP defende um sistema de saúde totalmente público, com o fim da atividade privada, um ensino gratuito e universal a todos os níveis, com extinção da atividade privada e da liberdade de iniciativa educativa, avançando a educação proletária e revolucionária. Portanto, o país tem que fazer todo o que o PCDP-MRPP acha que está certo, é isso? Bom, em primeiro lugar, queria referir um aspecto que é importante, que é estas eleições e todas as eleições nestas circunstâncias são ganhas por quem? Quantos milhões é que são necessários para eleger deputados? Há orçamentos que foram apresentados, o PS apresenta 2 milhões e pouco. Portanto, ter votos é ter meios financeiros para os conseguir. Portanto, e porquê é que é necessário tanto dinheiro para conseguir votos? Porque é preciso enganar. É preciso que a farsa se consuma. Portanto, aquilo que é dito e é apresentado como sendo soluções não é para ser realizado na prática, é para esconder aquilo que se quer realizar. O que é que se quer realizar? Olha, Por exemplo, na saúde e na educação, que foram os 2 pontos em que eu... Sim, pegou nesses, mas há um muito mais importante, que é a guerra. Eles querem realizar a guerra sem falar nela. As decisões já estão tomadas, os soldados já vão ser enviados para a fronteira oriental da União Europeia e consequências é que isso vai ter para a população portuguesa. A gente sabe quais são as consequências. Já se fala em orçamentos de guerra, não é? De guerra não, aumento do orçamento de defesa, não é propriamente de guerra. Mas o objetivo é exatamente esse. Quando se destina uma parte importante do orçamento para a chamada defesa, não é para não utilizar as armas, é para as utilizar. E esse é um problema que vai cair sobre nós. Claro, vai cair sobre as pessoas em casa estarão a pensar, deixa-me só dizer isto. Sobre a educação, sobre a habitação, sobre a saúde. São esses os setores que vão pagar esse envolvimento português na guerra. Mas não é isso que tem acontecido. Portugal até agora não tem estado na guerra e tem gasto dinheiro com a saúde, com a educação. O senhor está convencido que tornar tudo público, ser tudo do Estado, fará com que os portugueses tenham melhor saúde e melhor educação? Eu penso que sim. Não haver concorrência, não haver alternativa? Vamos lá ver. A competição não resolve os problemas. A competição existente na sociedade, pelo contrário, agrava os problemas. Haver vários componentes que concorram para uma determinada questão, para resolver um dado problema, no geral, não o resolve. Agrava, muitas vezes, o problema em vez de o resolver. As disputas, em vez de trazerem soluções, trazem dissensões. A solução para gastar o dinheiro que seria preciso nisso vai-se buscar onde? A nacionalização de tudo o que é setores de produção, estratégicos, é isso, é a ideia do PCP. Evidentemente que toda a economia planificada. O planeamento da economia é uma condição para o desenvolvimento. Não é o contrário. E tem-se visto até, de uma forma evidente, com
quando há planificação, quando um país planifica o seu desenvolvimento, ele acontece. Quando é que isso aconteceu e correu bem? Por exemplo, João. Onde é que correu bem? Não, correu bem durante um certo tempo, não é? Quando se abriu, durante um certo tempo, não estava a correr assim tão bem. E depois... Mas ainda vamos voltar a este tema, até porque a questão internacional, eu gostava de ter um minuto, não vou permitir réplicas, eu peço imensa desculpa, Paulo, não posso permitir réplicas. Tem a ver com as suas perguntas. Sei, eu queria fazer uma pergunta. Pode ter a ver, mas eu tenho uma ordem para seguir. Perguntar o que é que vai acontecer se aumentar as despesas com a defesa de 1,4% para 2%. Onde é que acha que o Estado vai buscar o meu amigo terá a oportunidade de colocar as interrogações retóricas e até responder a elas. Agora eu tenho que interrogar o Duarte Costa, que ainda não falou nesta ronda, do Volta de Portugal. Duarte, tem várias propostas sobre a saúde, a assentar em particular na questão dos cuidados de saúde primários. A minha pergunta é se o país tem profissionais e dinheiro que chegue para fazer o que o Volte considera importante. Sem dúvida, a saúde é um dos problemas que mais preocupa os portugueses. E nós temos aqui um problema que se agrava há décadas, ou seja, os últimos governos, apesar de gastarem mais dinheiro em saúde, nós hoje gastamos a cerca de 16 mil milhões de euros com o SNS, comparativamente com 3,5 mil milhões em 2015. Portanto, multiplicamos praticamente por 5, mas os portugueses sentem que o SNS não funciona necessariamente melhor. E isto é um legado de políticas que não têm a ambição de transformar o SNS num sistema verdadeiramente eficiente. A palavra de ordem para a solução para o SNS, para além de eficiência, é acesso. Neste momento, as pessoas não têm a garantia de ter acesso a uma consulta com o médico de família, com uma consulta de especialidade, às urgências e até mesmo quando ligam para o 112. E isto é verdadeiramente grave. Como é que nós podemos ter um SNS mais eficiente? Ou seja, um SNS que atende mais pessoas com menos custos. Isto é uma necessidade num país que envelhece e que tem uma população que cada vez vai precisar mais de cuidados de saúde. A primeira aposta tem que ser valorizar os profissionais de saúde. São os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de saúde que garantem este acesso. Houve acordos recentes e tem havido... Mas é uma valorização que, na nossa perspectiva, não é só uma questão remuneratória. Nós temos que ter carreiras que permitem uma progressão não só pelos anos de serviço, mas pelo mérito e que valoriza esse esforço dos profissionais de saúde. Nós precisamos, por exemplo, de ter a possibilidade de ter formação continuada financiada pelo SNS. Isto é muito importante nas carreiras da saúde e precisamos ter um ambiente de trabalho e condições de trabalho mais dignas para que os profissionais de saúde queiram continuar no SNS, eu até diria retornar ao SNS, sobretudo os portugueses que trabalham na área da saúde e que foram para fora do país. A política do realismo, que é esta política que o Volte quer trazer entre o PS e o PSD, é uma política que traz propostas concretas que é possível cumprir. Duarte, precisamente, a saúde é um ponto de clivagem. Temos o PS claramente a colocar o foco no SNS e a AD, ainda que diga que a SNS é a trave mestra, a reclamar muito mais participação do privado e do social. Onde é que se coloca o Volte? O Volte acredita que esta eficiência, esta boa gestão do SNS deve focar-se, por exemplo, em termos mais profissionais de saúde no SNS que já lá estão, mas que podem fazer funções que fazem falta. E há uma proposta concreta que eu lhe quero trazer aqui. No SNS existem milhares de médicos chamados tarefeiros não especializados. Ou seja, são médicos que terminaram a formação em medicina e não conseguiram a nota para ingressar na especialidade. Trabalham no SNS como tarefeiros, que é uma enorme ineficiência, porque estes médicos custam muito mais ao SNS. O que é que nós propomos? Um programa como o programa que já existe nas universidades para mais de 23 anos, em que estes médicos possam ingressar em carreiras onde há carência no SNS, que são justamente a medicina geral e familiar, a medicina interna, portanto, os centros de saúde e as urgências, e a saúde pública. Estes médicos teriam a sua carreira valorizada, obviamente sem demérito dos médicos que têm a sua especialidade já garantida, mas com isso conseguir mais atendimentos e uma redução dos tempos de espera para ter consultas. Por outro lado, duas propostas, com certeza, que os outros partidos, o PS e o PSD, não estão a trazer. Digitalização do SNS. Nós podemos ter, por exemplo, um agendamento automático de consultas para não termos estas filas miseráveis de madrugada nos centros de saúde, para termos os médicos a atender mais, sobretudo... E além disso? Para termos os médicos a atender mais e as pessoas a ficarem menos doentes e a precisar de urgências. E, finalmente, no longo prazo, nós precisamos de apostar na saúde preventiva. O Volte quer uma rede nacional de enfermagem comunitária que aposta na saúde mental e na saúde física, com rastreios regulares,
com apoio dos cuidados primários, com, por exemplo, formação e prevenção de uma alimentação, para promovermos uma alimentação sustentável nas escolas e espaços de influência, para prevenir duas coisas: que as pessoas fiquem doentes e que depois pressionem o SNS por cuidados de saúde. E aumentem talvez os custos que já são poderiam bastante não ter. elevados da saúde pública em Portugal. Eu queria alertá-los, vamos entrar para a última ronda, o tempo voa, como eu disse. Temos pouco mais de 20 minutos. Isto não dá 2 minutos úteis para cada um, porque eu tenho que ir, pelo menos, suscitando as intervenções e, portanto, pedia-lhes mesmo que tentassem usar 1 minuto e meio da melhor forma. Eu não quero condicioná-los, mas tinha, obviamente, algumas questões. Vou tentar ser genérico no lançamento dessas questões para que possam aprofundar o que julgarem melhor. Paulo Estevão, em relação a si, noto 2 preocupações com a independência da Justiça, quer até um órgão externo independente para supervisionar o Ministério Público, e um foco claro no corte de impostos, um grande corte de impostos. É um bom momento para cortar impostos quando o cenário internacional é tão incerto? Muito bem. Espero que o Carlos me deixe agora pelo menos terminar uma 1 minuto resposta. e É a meio, última. vai 1 dizer minuto o que e meio. quiser. Há pouco disse-me regionalização, qual é o seu modelo? Começamos com uma região piloto, Algarve, e esta região, que é uma região natural, em que em relação às fronteiras não há qualquer problemática, portanto, começamos com esta região e depois queremos alargar o processo ao resto do país. Como é que vêm os fundos? Os fundos vêm do Estado, passam a ser utilizados por estas regiões e não apenas pelo Estado Central. Em relação à questão da justiça, gostaria de falar também na questão da saúde, da habitação, mas pronto, já vi que não é possível. Vou-lhe responder. A questão da justiça é fundamental também, ou seja, o que nós queremos é uma justiça mais célere, mas há aqui também um conjunto de questões que nos preocupa muito. Queixas anónimas, por exemplo, que há um conjunto enorme de investigações que decorrem de invejas, que decorrem de um vizinho que tem em relação ao outro um relacionamento difícil, em processos eleitorais porque tem um rival político e faz uma queixa anónima, etc, etc, etc. Isto tem que ser regulado e tem que se verificar aquilo que de facto deve ser considerado ou não, e tem que haver um processo. E o que eu vejo é que agora é uma bandalheira total. Segundo lugar, escutas. Há mais de 10 mil portugueses a ser escutados sem qualquer verificação. Ou uma verificação decente. Isso também tem que terminar porque, de facto, isso faz lembrar as coisas do Estado Novo, em que o cidadão era ouvido sem um mínimo de condições. Em relação ao Ministério Público, nós queremos ver o trabalho do Ministério Público devidamente analisado. Porque é um serviço que todos nós pagamos, esperamos que tenham independência, mas esperamos também que o façam com eficácia. Habitação, deixe-me dizer o seguinte, em relação à habitação, temos muita habitação degradada, a nossa estratégia há uma enorme quantidade de casas no interior do país, nós tínhamos que tornar o interior do país mais acessível para um conjunto de pessoas, reduzindo impostos nas regiões do interior do país, porque aí temos uma oferta habitacional muito significativa, resolvimos uma parte do problema da habitação, também resolvemos uma parte da desertificação do país. E deixe-me só, para concluir, dizer-lhe que, em relação à questão... É para concluir mesmo. Termino. Pronto, perdão, para terminarmos agora esta questão que era... Falei-lhe da habitação, gostava de falar também da imigração, que é a minha área também de responsabilidade no Governo dos Açores, e dizer que nós, nesta matéria, o que nós consideramos é que o país enfrenta o maior desafio da sua história no século XXI, que é como é que vamos integrar 1,5 milhão de pessoas. Durante a década de 70 fizemos um esforço muito significativo para meio milhão de pessoas. Agora o desafio é muito maior e o PPM tem as respostas. E a integração é a sua preocupação, então? Exatamente. José Cardoso, Partido Liberal Social, aposta numa simplificação fiscal. É o regresso da taxa única, da flat tax, ou ainda admite alguma progressão durante algum tempo para o país se adaptar a isso? Não, simplificação fiscal é, como o próprio nome diz, simplificação fiscal. Mas já que é a última intervenção que vou ter, gostava de passar os olhos pela tal estratégia que apresentámos no nosso programa eleitoral, que é focada em 5 áreas e 12 medidas paradigmáticas. Realçar uma que é reforçar a democracia, lembrar que a justiça, que devia ser prioritária, não tem sido, e sem justiça nada funciona, a democracia fica em causa e as instituições são postas em causa. Há muito economia presa na justiça e há muitos sonhos de pessoas também presos na justiça. É fundamental que aquilo que é uma função principal do Estado seja resolvido e que exista um compromisso. Houve um aumento do orçamento do Estado nos últimos 10 anos de 50, 60 mil milhões de euros, muito acima da inflação, e por escolha estratégica a justiça é deixada para trás, mas ela é um pilar da nossa democracia. O segundo, o sistema eleitoral. Não há mais democracia enquanto não houver voto eletrónico
enquanto os nossos imigrantes continuarem a precisar de enviar cartas para poderem votar e nós estarmos presos a um determinado local para podermos exercer o nosso direito de voto. Realçar também no desenvolvimento humano a necessidade de reformar a escola para ela ensinar as pessoas não para a memória, porque hoje em dia, com as revoluções tecnológicas todas que temos, é necessário dinamizar as pessoas para as suas competências. É preciso dar competências, literacia. Somos dos povos europeus mais atrasados em um conjunto de literacias e é fundamental na escola reformular como ensinamos. E para os nossos concluir alunos. mesmo, José Cardoso, tem de ser? Para concluir, a economia. Será a altura de desenvolver uma estratégia com maior valor acrescentado e não de salários baixos. Como é que isso se resolve? Trazendo a inovação, a ciência e o mar, que devia ser estratégico neste país, para o centro da discussão e não apenas o turismo, que esse mix conjunto conseguisse fazer uma economia de maior valor acrescentado para permitir maiores salários às pessoas. Muito obrigado. Joana Amaral Dias, o ADN também propõe um grande corte de impostos, IRS, IRC, IVA, IUC, IMT. Da receita que sobra dá para quê? Olha, Carlos Daniel, eu vou-lhe voltar a recordar que nós temos um saco azul, de todos os portugueses que nos estão a ver lá em casa, eu denuncio aqui o crime que é cometido todos os anos, sem que nenhum partido que está representado na Assembleia da República levante qualquer matéria sobre isto. Estou a falar de 13 mil milhões. É o segundo maior ministério, é um verdadeiro orçamento fantasma. Com Joana este Amaral Dias dinheiro... está a repetir argumentos, depois quando eu tirar a palavra já vai, não Carlos Daniel, lamento com não ter este podido dinheiro desenvolver outros era assuntos. possível perfeitamente termos um Ciresp que funcionasse, coisa que não existe. Eu estive recentemente numa esquadra da polícia em que o próprio agente me disse que o Ciresp não funcionou e, portanto, estiveram ali à mercê de criminosos durante horas sem qualquer ajuda, sem qualquer contacto, etc. Era possível ter saúde para todos. Aliás, o ADN defende um plano ADSE para todos, um plano que seja voluntário de adesão da ADSE, porque existe já uma rede capilar enorme em todo o país, norte, sul, interior, de hospitais, etc. Muitos são privados, mas se houver adesão à ADSE, todos podem ter saúde. E mais, queria fazer aqui uma denúncia também, que muitos Para acabar, portugueses... Joana, que está com grande Para vantagem. acabar, Carlos Daniel, muitos portugueses pensam que ao ligar para o SNS 24 estão a ligar para o Serviço Nacional de Saúde, mas não estão. Estão a ligar para um call center da MEL. E, portanto, é este o estado em que chegou a nossa saúde. Eu lamento, mas os discursos redondos de mais médicos, mais dinheiro, etc., não vai funcionar. Nós precisamos, de facto, de uma reforma completa que passe, inclusivamente, para isso. E deixe-me só uma última palavra. Além de termos muito dinheiro, precisamos de mais bebés. Não de imigrantes, mas mais bebés portugueses, que a nossa natalidade diminuiu a pique. Com mais bebés e o dinheiro bem empregue, vai haver dinheiro para Obrigado, o Estado Joana Social. Amaral Dias. É a vez da nomeadamente Márcia para Henriques. Não, resolver eu não vou ter tempo de dar a palavra a toda a gente. Eu tenho de dar a palavra a toda a habitação, gente. É a vez da Márcia Henriques. segurança Márcia, um dos social, focos do RIR é a habitação. Tem uma série de propostas, entre elas a ideia de reduzir a carga fiscal sobre as rendas. E eu pergunto que efeito é que espera? É sobre as rendas para que os senhorios, os proprietários, paguem menos, é isso? Não, nós temos de tornar o mercado de arrendamento apetecível, coisa que não existe, não é, neste momento não é possível. Porquê? Porque, vamos imaginar, da renda tem que tirar a taxa de condomínio, tem que tirar o seguro, tem que tirar o IMI, tem que tirar uma série de despesas e, no final de contas, não compensa um senhorio arrendar uma casa por 400 ou 500 euros. É impensável. Portanto, nós temos que criar mecanismos que tornem o mercado de arrendamento atrativo. E aí entra, evidentemente, a parte da justiça, a minha justiça que está tão maltratada, e para a parte do arrendamento é essencial, porque as pessoas não podem estar à espera 2, 3 anos por uma ação de despejo que termine e ficar com um imóvel ocupado durante este tempo todo sem pagar, sem receber uma renda. E, portanto, enquanto não se tornar o mercado de arrendamento apetecível, vamos continuar com o mesmo problema, porque casas existem. As pessoas preferem ter as casas fechadas do que arriscar estar anos e anos sem pagar, sem receber uma renda. Portanto, as casas Está não a colocar a tónica do lado da oferta e do lado da procura de apoios para as pessoas que não conseguem hoje pagar uma casa. É que o maior problema é o de Eu ia milhares e chegar milhares de lá, portugueses que porque não conseguem pagar nós a neste casa. momento nós estamos com um problema muito grave em Portugal e é bom que o Que próximo apoio é que governo... dá a essas pessoas, aos jovens e não O próximo governo e os próximos deputados na Assembleia da República pensem nisto. Nós estamos a chegar a um ponto sem retorno, porque é impossível para uma família e um português pagar uma renda a ganhar o ordenado nem a 800 euros chega.
Portanto, ou nós fazemos um esforço conjunto de investir no aumento dos salários, ou então vamos continuar a importar mão de obra estrangeira que vem para cá ser explorada, porque nós Portugal está a investir no turismo, basicamente, um pouco de agricultura. E no turismo o que é que nós temos? Hotéis, restaurantes, e quem é que nós vimos lá a trabalhar? Estrangeiros, porque coitados vêm, eu não os culpo a eles, vêm à procura de melhor. Vêm trabalhar 10, 12 horas... E não há portugueses que cheguem para trabalhar nesse setor? Não há, mas se for ao estrangeiro há. Porque nós vimos portugueses a trabalhar lá fora, a trabalhar em hotéis, em supermercados, nas limpezas. Porquê? Porque ganham mais. E, portanto, os políticos ou põem na cabeça que tem que se dar uma reviravolta e é já, ou então vamos cada vez ter menos portugueses a nascer cá, porque vão embora e bem, à procura de melhor. Muito bem. E, portanto, isto tem que ser tudo, e está tudo interligado. Filipe Sousa, ajudar a reduzir o custo de vida, aquilo que pesa no bolso das pessoas, é um dos vossos propósitos. Quais é que são as áreas fundamentais onde é possível conseguir isso? Olha, acima de tudo, reduzir a carga fiscal sobre o rendimento das famílias. Portanto, a redução do IVA para nós é extremamente importante. Do IVA? Do IVA, no que diz respeito aos bens essenciais. Eu tenho como autarca que sou, já há 12 anos, sou confrontado diariamente com dificuldades extremas de pessoas. Isto é a realidade do nosso país. É uma das tais ilhas em que o Estado português não consegue resposta. Mas no corte do IVA toda a gente paga menos. Os que têm menos e os que têm mais, que até consomem mais. Sim, é claro. Mas repare, qual é o peso da redução do IVA num cabaz de compras? O Estado não sabe, os nossos governantes não sabem. Portanto, o verdadeiro autarca que percebe os problemas da sua população consegue replicar esses problemas. Estou a falar no custo de vida, podemos falar da habitação, que é um flagelo. Portanto, e a habitação, a imigração, a saúde, está na ordem do dia. Porquê? Porque o Estado falhou redondamente e o sistema também está completamente falido. Portanto, há que arranjar soluções para que a qualidade de vida das populações nas diferentes ilhas que assolam este país sejam verdadeiramente resolvidas. Portanto, a nossa missão, precisamente, vinda da Ilha da Madeira para Portugal, é fazer sentir aos portugueses que nós somos ilhéus, com os constrangimentos que isso acarreta e também com uma missão humanista, olhando para essas diferentes ilhas que já falei, muito obrigado. Tentar resolver esses problemas. Júlio Gurgel Ferreira, em que é que a criação de zonas económicas especiais e tributar menos as mais-valias sobre criptomoedas é essencial para o futuro da economia portuguesa? Agradeço a pergunta mais uma vez, mas é importante que nós percebamos que nós precisamos criar riqueza em Portugal. É importantíssimo criar riqueza. Não é aumentar os salários... Também criar emprego, por exemplo, com áreas... Exatamente. E nós acreditamos que é possível fazer isso. Nós temos várias medidas que poderiam ajudar realmente a criar riqueza e também ajudar as famílias portuguesas e retirar um bocadinho desta pressão que elas sentem. Eu dou-lhe um exemplo. Nós acreditamos que é possível, em relação à soberania energética, nós termos energia nuclear em Portugal, através de investimento estrangeiro, onde não custaria nem um cêntimo ao Estado. E nós já vimos que a energia nuclear é uma energia limpa. É algo que é uma energia mais barata, ajudaria as famílias portuguesas a reduzir a sua conta da eletricidade e depois também poderia ser utilizada, portanto, para podermos vender esta energia e exportar. E, portanto, isto criaria riqueza ao nosso país. Há muitas medidas que nós podemos e que nós temos aqui no nosso programa que nos ajudariam a criar riqueza. Eu gostaria de aproveitar este tempo que eu tenho aqui para fazer um apelo aos portugueses. E é o último, por favor. Exatamente, e portanto queria aproveitar este tempo. Que é, nós no domingo tivemos numa ação de campanha em Oeiras, e eu conheci o Sr. Luís, tinha 92 anos, e ele nem me deixou aproximar-me dele. A primeira coisa que ele me disse é: afaste-se, vocês são todos iguais. E eu hoje queria falar para o Sr. Luís e a todos os portugueses que têm este sentimento, que têm neste momento em casa. Nós não somos iguais. Nós estamos aqui para lutar pelo nosso país. Nós amamos o nosso país. E precisamos de esta renovação na classe política, e esta renovação é feita através de mudarmos um bocadinho o paradigma e deixarmos o voto útil. Eu queria deixar esta mensagem, eu queria apelar a todos os portugueses que estão lá em casa para no dia 18 de maio votarem em Nova Direita. Nós vamos fazer a diferença. Os outros candidatos terão vontade de fazer o mesmo, isso agora que já não pode acontecer, senão não saímos disto. João Pinto, o PCTP-MRPP quer da dissolução do Parlamento, a criação de um novo poder popular e a extinção de partidos burgueses. Resta algum dos partidos que estão hoje no Parlamento? Ou todos não sei onde é que o Carlos Daniel leu essa
Pronto, se não for rigoroso, tem a oportunidade de corrigir. Muito bem. O que é que... há um conjunto de propostas que nós temos também no que respeita ao imediato. Não é que elas resolvam os problemas de fundo do país, porque os problemas de fundo do país só podem ser resolvidos do país, digamos, de quem trabalha. Não só do país, como de todo o mundo, não é? Não está nestas pequenas reformas que possam vir a ser introduzidas na sociedade. No entanto, cria alguns tipos de reformas criam os elementos que permitem depois dar passo em frente. Mas o senhor defende a grande reforma, defende uma alteração do regime. Não, só para ficar claro, até a pergunta que eu fiz foi de uma leitura do vosso programa. Portanto. Uma compreensão, portanto, uma interpretação daquilo que nós... Com certeza, por isso é que está a fazer a sua agora. Por isso é que faz a sua. Não são essas as palavras, nem é a forma como atuamos, mas, sim senhor, admito que essa interpretação possa existir. Portanto, uma das propostas que fazemos é a eliminação de todos os impostos que existem atualmente e a sua substituição por um único imposto e fortemente progressivo, sobre os rendimentos e a riqueza. O que é que isto tem de interesse para o conjunto da sociedade? Hoje, tem que haver especialistas em fiscais para fugir aos impostos. É o que todas as grandes empresas fazem. Fogem aos impostos. Porquê? Porque existe um sistema intrincado fiscal que permite que só quem não pode fugir é que não foge. Não é? Portanto, e quem é que não pode fugir? É para quem trabalha. Quando fala de imposto sobre os rendimentos, não é diretamente sobre o salário. Portanto, a única maneira de resolver o assunto é acabar com toda essa míria de impostos e existir só um. É claro que é fortemente progressivo. O que é que isto significa? Significa que a receita fiscal seria idêntica, mas a sua distribuição seria proporcional exatamente ao rendimento. Os trabalhadores ainda seriam tributados se ganhassem a partir de determinado nível ou não? Evidentemente, não é? Mas não é só essa questão, como depois precisávamos ter umas finanças tão grandes, se calhar não precisávamos. Muito bem, está claro o seu ponto. Eu é que não tenho mesmo mais tempo, escolheu o seu tema e, portanto, desenvolveu. Duarte Costa, tenho ouvido aqui muitas interpretações de um país que deve procurar outros caminhos. O vosso é um caminho claramente progressista em uma série de propostas que faz em relação contra a violência doméstica, obstétrica também, o reconhecimento de famílias não monogâmicas, a autodeterminação de género. Isto parece-lhe que é uma mensagem que capta eleitorado em Portugal ou afugente? É uma mensagem progressista, é uma mensagem justa, é uma mensagem que trata as pessoas com dignidade, independentemente da forma livre como cada pessoa escolhe viver a sua vida. Eu quero aproveitar este tempo final do Volt para correr algumas ideias e fazer alguns apelos às pessoas que nos estão a ouvir. O Volt é um partido que, no seu pilar, é profundamente pró-Europa. Os portugueses que querem reforçar a União Europeia como um bloco geopolítico que funciona e que é capaz de resolver os grandes desafios que nós todos enfrentamos na Europa e que não os vamos conseguir resolver de forma solitária, cada país por si, ou nesta negociação de primeiros-ministros, é importante votar no Volt no dia 18 para reforçar e trazer um partido que traz os temas europeus na discussão dos temas nacionais como solução. Quero falar também um pouco da habitação. Esta é uma das grandes prioridades para o Volt. Nós não podemos estar nesta conversa de 50 mil ou 60 mil casas que o PS e o PSD nos arrastam. Nós precisamos de, em paralelo com construir casas, já aliviar esta pressão da crise da habitação. O Volt quer mobilizar cerca de 34 mil casas que neste momento estão construídas e estão paradas, ou na posse dos bancos, ou na posse do Estado, edifícios que devem ser reconvertidos, e nós queremos renegociar com estas entidades, sobretudo com os bancos, para disponibilizar estas casas. Nós queremos que quando se constrói uma casa, quando se constrói um novo projeto imobiliário, por exemplo, eu hoje visitei o que está a ser construído na Avenida 5 de Outubro, com o projeto dos antigos terrenos da Feira Popular, é preciso que estes projetos contemplem 60% de habitação para a habitação pública acessível e é possível que o Governo, por exemplo, crie uma via verde de licenciamento para estes projetos que trazem mais oferta acessível às cidades, para que não tenhamos que comprometer os nossos espaços verdes e que todos ganham mais casas e os promotores imobiliários conseguem
ter o seu investimento de volta mais rapidamente. Muito bem. Eu quero terminar por dizer que trazer um partido novo entre o PS e o PSD, com esta nova geração de políticos, com uma visão europeia, significa reforçar o centro, sem deixar a política resvalar para os extremos e pôr o próximo governo repetida. Muito obrigado, Duarte. Rui para as Fonseca próximas Castro. gerações. O Obrigado. senhor já falou de recusar os subsídios ao ócio, fala também da promoção de uma cultura de trabalho, defende o abolir do direito à greve para salvaguardar, em primeira instância, os direitos das populações. O que é que valem para si os direitos dos trabalhadores? Valem muito. O trabalho deve ser retribuído, deve ser remunerado e dignamente. E quando o trabalho é de qualidade e quando existe uma boa relação entre empregador e funcionário e empregado, as coisas correm bem. Os sindicatos têm sido bastiões comunistas que servem para dividir, para que os partidos de extrema esquerda continuem a ter um feudo onde controlam alguma coisa. Bom. Mas o que é que se faz aos sindicatos? Os sindicatos têm sido... Mas o que é que se faz, no seu entendimento, o que é que devia acontecer? São ilegalizados? Não, eu não considero que devam ser ilegalizados. Eu não sou assim tão... Eu sei que essa proposta está no programa do partido, mas eu, por acaso, não considero que devam ser ilegalizados, mas... efetivamente têm funcionado como bastiões das forças comunistas. Mas o senhor é o presidente do partido, não é? Sim, mas eu tenho uma comissão política e nem sempre saio vencedor nas decisões da comissão política. Portanto, eu queria chamar aqui a atenção para um problema. Fala-se de saúde, fala-se de economia, fala-se de habitação, de emprego. Não se pode falar disto sem se falar estimativa conservadora de 1.500.000 imigrantes que estão atualmente em território nacional, sem falar com aqueles que têm um papel a dizer que são portugueses, que adquiriram a nacionalidade portuguesa de forma fraudulenta ao abrigo da linha F do número 1 do artigo 1º da Lei da Nacionalidade. E que, inclusivamente, não falam português, mas já podem ser presidentes da República. Não se pode falar de nada disso sem se falar dessa cifra, desse número. Desses, apenas, segundo dados recentes, apenas 300.000 estão a descontar para a Segurança Social. Os outros estão a salvar a Segurança Social, provavelmente com o poder da mente. O que isto gera é que, atualmente, não há possibilidade sequer de andar seguro nas nossas ruas. Os números públicos são 3 mil milhões de anos que estão a descontar para a Segurança Social, mas eu gostava de perceber, aparentemente, os últimos dados são desta semana, portanto, da ideia de expulsar alguns deles, estamos a falar de uma imensa minoria, partindo do princípio que o número de 1,5 milhão é o número rigoroso. Nós consideramos que devem ser deportados todos, ou saem só esses que comprovadamente... Devem ser deportados imediatamente todos os imigrantes, não apenas os criminosos, não apenas os que estejam ilegais, também os que não se encontrem a trabalhar. É isso que acontece no Brasil, por exemplo, é isso que acontece no Dubai. Apenas em Portugal é que um imigrante vem para trabalhar e depois prolonga a sua permanência aqui ad eterno até adquirir a nacionalidade portuguesa derivada, porventura ao fim dos 5 anos, e durante esse período está a receber, ora, de associações de apoio aos imigrantes que recebem dinheiro do Estado, são financiadas pelo Estado, é assim que circula o dinheiro, ora da Segurança Social, dinheiro que os portugueses não recebem e nunca receberam. Gostava de perceber melhor qual era o momento em que eles deviam ser expulsos, mas de facto não temos tempo. Hélder Rodrigues... Posso dizer só uma questão? Não pode, Paulo, não pode mesmo. Posso. É só para dizer que para ser Presidente da República tem que ser português de origem, é o que está escrito na Constituição. Muito bem, a Constituição já recorreu ela várias vezes, mas eu agora tenho que recorrer ao Hélder Rodrigues. Hélder, quer uma felicidade interna bruta como métrica nacional de desenvolvimento, isto é o quê? Eu sei. Mas... Felicidade interna bruta é um tema que está explicado inclusivamente pela OCDE. É efetivamente isso que nós pretendemos. Esta é a última mensagem. Tenho pena, não pude falar da saúde. Sou médico. Tem agora o seu tempo. Sim, mas não me parece ser essa a conclusão. Melhor, sou médico do Serviço de Urgência, sou médico do Hospital de Braga, fui contratado no tempo da parceria público-privada, portanto teria muita coisa para discutir, não tenho tempo. Concretamente, em relação àquilo que nós pretendemos em relação à felicidade interna bruta, efetivamente o que nós pretendemos no partido, Movimento Partido da Terra, como partido humanista que é, quer apostar nas pessoas. Efetivamente, a grande riqueza do país são as pessoas. E as pessoas têm de viver num ambiente efetivamente saudável e efetivamente
temos de promover a melhoria das condições desta casa de todos. Só assim, efetivamente, só com felicidade é que nós vamos conseguir melhorar, só efetivamente através da melhoria das condições de vida de todos. Isto é transversal, políticas de saúde, políticas de habitação, é aqui e vamos efetivamente melhorar as condições de vida das populações e atrair novamente para Portugal e inverter o ritmo de êxodo dos portugueses que temos tido desde o tempo da Troika. Esse é o nosso objetivo. É com esse âmbito que pretendemos influenciar as políticas da AD e que pretendemos, efetivamente, no final da legislatura, Portugal seja um país que efetivamente promova e que efetivamente seja o melhor para a melhoria... Muito obrigado, Helder Rodrigues. Tenho um minuto final para Raquel Coelho e para o Joaquim Rocha Afonso. Raquel, a sua ideia final, eu queria lançá-la a falar da habitação, mas me pergunto se o problema está nos proprietários que não querem arrendar ou no Estado que não facilita o arrendamento. Bom, o problema da habitação, com certeza não vou conseguir expô-lo em menos de um minuto, mas apraz-me dizer duas coisas que acho que essenciais neste debate, que é precisamente que os partidos não concorrem à igualdade de circunstâncias nestas eleições. E a cobertura televisiva e a cobertura dos mídias é um fator de discriminação. Há partidos que concorrem, quando apita a meta, já estão 50 metros à frente dos restantes. Portanto, não há qualquer tipo de justiça nisso. E também apraz-me dizer, de facto, que é preciso, de facto, nós termos propostas que visem este discurso anti-imigração, porque o discurso que eu tenho ouvido é que a imigração é um problema. E eu acho que a imigração pode ser uma solução, é uma solução para muitos problemas do nosso país, nomeadamente na restauração, nomeadamente no turismo, nomeadamente na construção civil. Muito bem, e ficou claro esse seu nós ponto. temos agora um hospital novo que está a ser construído na Madeira e que está a ser construído por mão de obra imigrante. Portanto, Está dado esse exemplo, Raquel Coelho. Joaquim Rocha Afonso, Afonso, o que é que lhe apraz dizer? Estamos no fim. Olá, novamente. Eu presumo que eu tenho 3 minutos porque Não, me foi roubada uma ronda. Tenho um, Joaquim, não tem. Tenho um. Tivemos 2. Me roubaram uma ronda porque não falei na primeira. Falou em todas, Joaquim. Não. Pode não estar recordado, mas falou em todas. Olha, Carlos, não desperdice o seu mesmo tempo assim, agora, por favor. embora tenha tido os outros 1 minuto e meio, quero deixar 20 segundos do meu tempo para o colega do lado falar da sua experiência como médico. Relativamente aos nossos cidadãos, infelizmente continuamos a ser boicotados por toda a comunicação social, porque a nossa mensagem de facto é fora da caixa. Não tem nada a ver com partidos tradicionais, nem com esquerdas, nem com direitas. Somos muito fortes a nível autárquico. Nós e o JPP elegemos uma Câmara em 2017, ninguém soube em Portugal. No entanto, quando o Bloco de Esquerda elegeu uma Câmara em Salvaterra de Magos, toda a gente embandeirou em arco e infelizmente a senhora nem acabou o mandato porque teve que se demitir por iniciativa à figura. Eu tenho pena que não tenha sido discutido neste debate o problema da situação geoestratégica, geopolítica, internacional em que Portugal está envolvido necessariamente, quer por ser parte da União Europeia, quer por fazer parte da NATO. Vamos falar da habitação. E então aproveito os últimos 30 segundos para falar disso, se quiser. Com certeza. São mesmo 30 Quanto mais segundos. me interromper, menos tempo eu tenho Não que vou, falar. não. Já não interrompo mais. Portugal é membro fundador da NATO, em português OTAN, e temos responsabilidades para com os nossos aliados. Infelizmente, ninguém fala das coisas boas que acontecem neste país a nível tecnológico e de investigação. Julgo que foi hoje que a TechEver foi considerada mais um unicórnio português. É a empresa de topo a nível mundial na produção de drones com fins militares. Já estão incorporados na Royal Navy do Reino Unido. E, portanto, ficamos com esses exemplos positivos. Eu não tenho mesmo mais tempo, estou bem para lá do tempo limite. Carlos, nem 1 minuto eu tive, desculpa Não, lá. quem fala para a Câmara sou eu, Joana, peço desculpa. Agradeço muito a todos. Agradeço a simpatia de todos. Devo sublinhar que, independentemente das críticas que podem fazer, a televisão pública, mais uma vez, em horário nobre, juntou todos os partidos que não têm representação parlamentar, dando a oportunidade de trazerem outras sugestões e outras propostas para o futuro do país. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a si que seguiu este debate. Até breve. Termina assim este debate.